e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Padre Fábio, como é possível crer em Deus em tempos tão difíceis? Como é possível nós articularmos dentro de nós a experiência do tempo? Tenho visto cada vez mais as pessoas se desesperarem por causa das coisas ruins que acontecem no mundo, porque não sabemos esperar pelo tempo das coisas. Fale alguma coisa sobre isso. Bem, foi justamente sobre isso, a Márcia de São Paulo, foi sobre isso que a gente começou falando, né, no início do programa. Eu gostaria de dizer que a experiência que nós fazemos do tempo, ela é diferente, cada vez mais diferente. Você não pode negar que a maneira como a sua mãe experimentava o tempo é muito diferente da maneira como você experimenta hoje. E vai ser cada vez mais diferente à medida em que essas gerações se renovarem. Porque o tempo, essa categoria, né, filosoficamente falando, é bonito falar sobre o tempo. Mas vamos falar sobre este tempo prático, do relógio, da agenda, do compromisso. Nós realmente, você tem razão, nós não sabemos esperar pelo tempo das coisas. Porque nós somos fruto de um tempo, né, de uma época em que as coisas acontecem de maneira muito acelerada. O acontecimento de hoje, ele precisa ser resolvido agora, neste momento. Nós não sabemos mais dormir sobre as questões. É impressionante o quanto que a pressa do nosso dia a dia tomou conta de nós e gerou um novo jeito de ser gente, né? É engraçado, é interessante perceber a grande mudança antropológica. O ser humano é novo, o ser humano é diferente a cada dia. E essa diferença está diretamente ligada à experiência que nós fazemos do tempo. Antigamente as pessoas tinham mais paciência com as coisas, elas tinham mais... tinham que esperar pelas coisas, né? A gente já deu esse exemplo aqui várias vezes. Hoje você compra uma roupa pronta, você passa, olha na vitrine e leva para casa. Antigamente não. Você já começava falando uns 2 meses antes. Preciso comprar um tecido para fazer um vestido para a festa do não sei o que. Não era assim? Aí você comprava o tecido, pensava em qual costureira que ia fazer, procurava modelo nas revistas. Eu lembro direitinho das minhas irmãs comprando revista para procurar modelo de roupa. Imagina que hoje existe isso, né? Isso é muito raro. Aí depois ia lá, comprava os aviamentos, depois de comprado o tecido, escolhido o modelo, comprava os aviamentos, levava para a costureira. Geralmente a costureira falava, eu vou precisar de uns 20 dias para fazer, que eu estou muito apertada de costura. E aí a pessoa esperava aqueles 20 dias, aí ia lá, fazia a primeira prova, segunda prova, terceira prova, até que o vestido ficava pronto. Então da compra do tecido até a feitura e a estreia do vestido, que geralmente era na missa, né? Estreava roupa nova só na missa. Tinha aí um espaço de 2, 3 meses. Minha gente, 2, 3 meses, hoje você já comprou e já jogou fora. É impressionante. Aí, será que tem alguma influência sobre nós essa vida tão apressada? Claro que tem. Então aquela paciência que antes nós tínhamos para esperar pelas coisas, parece que hoje nós não temos mais. Uma paciência que esbarra na vida prática, da gente não ter paciência com o outro, a gente não ter paciência de esperar, a gente acha que... Eu me lembro, o padre Joãozinho tinha essa neura, não sei se ele ainda tem, mas ele tinha uma neura de que o computador dele era lento, que demorava demais para ligar. Aí eu perguntei a ele, mas quanto tempo demora? 1 minuto, 1 minuto e meio. Imagina você, a gente achar que 1 minuto, 1 minuto e meio é tempo demais. E é verdade, pode observar o quanto que às vezes a gente fica impaciente quando a internet está lenta. Gente, antigamente, para uma informação chegar, demorava horas e horas e horas. Às vezes o defunto morreu ontem, né? Nós só vamos ficar sabendo daqui 15 dias. Era o tempo que levava alguém para andar a cavalo, com bilhete, com aquela história toda, né? Então é difícil. Hoje nós não temos paciência. Os 2 minutos para nós hoje representam muita coisa. Então veja bem, houve uma mudança antropológica. Mudou o ser humano que interpreta o tempo. O tempo é o mesmo, ele continua do mesmo jeito. Ainda agora vindo para a Canção Nova, né, a gente estava falando de uma amiga nossa que a gente gosta muito, que é a Lourdinha.
lá de Formiga, uma grande irmã que Deus me deu. E a gente estava lembrando algumas frases que são típicas dela, né? Um jeito próprio de falar, um jeito próprio de interpretar o mundo, um jeito próprio de ser gente. E confesso, né? Para mim, se eu pudesse, eu passaria ao lado da Lourdinha o tempo todo. É uma pessoa que só me faz bem, é uma pessoa agradabilíssima, como diz ela, né? E a gente estava comentando, eu dizia isso, né? Ao Cláudio e a Cidinha, que vinham comigo no carro, eu dizia: hoje já não nascem mais Lourdinhas. Por quê? Porque hoje as pessoas são muito diferentes. O olhar específico que a Lourdinha tem do mundo, é difícil encontrar pessoas hoje. Por quê? Porque o ser humano está diferente. E é engraçado porque os meus grandes amigos são sempre mais velhos. Eu tenho grandes amigos, pessoas com as quais eu passo férias, com as quais, né, eu passo o tempo que eu tenho livre. Geralmente são pessoas mais velhas. Eu tenho muito medo de ir ficando solitário à medida que essas pessoas forem embora do mundo. Porque às vezes eu me interpreto assim: eu sou moderno por fora, mas eu sou antigo por dentro. O meu jeito de ver o mundo é antigo. O meu jeito de sentir as coisas é muito antigo. E às vezes eu me sinto muito deslocado. Pode ser que você também experimente isso. Porque por mais que eu esteja contextualizado na modernidade, né? Por mais que eu esteja contextualizado nessa experiência de tantos deslocamentos, eu ainda sinto o mundo muito devagar. Eu ainda vejo as coisas com calma. E isso às vezes me causa um sofrimento muito grande, porque eu já fui, já voltei, mas não saí do lugar ainda. Então eu já fiz inúmeros deslocamentos, mas a minha alma continua paradinha lá naquele lugar em que alguma coisa de bonito aconteceu, ou alguma coisa de triste aconteceu. A dificuldade de ir na mesma rapidez com que vai o meu corpo, né? Por quê? Porque eu sou um homem contemporâneo, ligado a uma série de coisas da modernidade, conectado na internet, conectado nos celulares, mas ao mesmo tempo o meu jeito de sentir o mundo ainda é muito antigo. E esperar pelo tempo das coisas nos dias de hoje é mais penoso, porque nós somos muito rápidos. Então veja bem, volto a dizer, o tempo é o mesmo. O que muda é o ser humano que interpreta o tempo. Então, muitos sofrimentos que nós vivemos estão diretamente ligados à nossa incapacidade de esperar pelo tempo das coisas. Pode observar o quanto que hoje as pessoas têm dificuldade de fazer sacrifício. E eu não estou falando de sacrifício daquele de você se chicotear, de sentir dor, não. Sacrifício que está diretamente ligado às metas que nós precisamos cumprir. Então, digamos que eu tenho que fazer aquela prova, eu tenho que estudar para essa prova. Então eu tenho dificuldade de me aquietar, de estabelecer um tempo para esse preparo, de estudar, de me dedicar ao estudo que vai me capacitar a fazer a prova. Nós queremos já entrar na internet, pegar os resultados da prova pronta, ou então já termos por antecipação quais serão as questões que cairão na prova, para eu me dedicar o mínimo possível. E eu fico muito preocupado, minha gente, porque essa incapacidade de lidar com o tempo, de ter paciência com as coisas, vai gerando um ser humano muito preguiçoso nos dias de hoje. Um ser humano muito pragmático, que quer tudo pronto, né? É por isso que cresceu tanto a venda de livros de autoajuda. Muito embora nós sejamos classificados como autores de autoajuda, eu não acredito nisso. Porque eu não vejo em nenhum livro nosso uma proposta pronta. Leia esse livro e você vai ser feliz. Não, isso não existe. Leia esse livro e quem sabe ele vai ser um instrumental para você tomar as suas decisões, não é? Infelizmente compreendem o livro de autoajuda como um livro de receitas prontas, e não é bem assim. Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar sobre os nossos problemas e agir, e viver o sacrifício que tiver que viver, e esperar pelo tempo que tiver que esperar, para a gente não colher o fruto verde. Quem tem muita pressa, come cru, não é a verdade? Não tem o ditado popular? Ou então a gente colhe o fruto antes da hora, porque a gente não teve paciência de esperar. Então, minha filha, crer em Deus em tempo de tantas tragédias em que a gente é convidado a dar respostas muito prontas, vai ser sempre um desafio, porque Deus não tem pressa.
Muitas vezes é a própria vida que vai nos ensinar. A resposta que você queria exigir de Deus há 20 anos atrás, talvez você só vai tê-la hoje. Por quê? Porque você precisou passar por um processo de construção dessa resposta. Deus não é um pai que fica adulando os filhos, dando a eles os doces na hora que eles querem. Deus quer que a gente verdadeiramente chegue ao lugar que a gente precisa chegar. Ele nos dá a graça, mas a gente precisa fazer o esforço da caminhada. E às vezes é justamente não ter disposição para o esforço da caminhada que compromete o resultado final.